Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa tocar profundamente o teu coração e a tua mente também, em especial a tua consciência. O título da mensagem de hoje é Quando a terra não mais descobrir os seus mortos. Não, quando a terra não mais encobrir os seus mortos. Mas antes de darmos início à palavra, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito em Malaquias 3, versículo 10. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção sem medida. E por causa de vós repreenderei o devorador, verso 11, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus ideou o plano dos dízimos e das ofertas para, através dele, a sua verdadeira igreja pregar o Evangelho em todo o mundo. O Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, tem cumprido com esta missão do Senhor e já atingiu 20 países, mas há muitos ainda por serem atingidos, temos de chegar em mais de 200. Trabalho ativo está sendo realizado por meio dos recursos que vêm até a Caixa do Tesouro, parte dele é de mencionar aqui. Temos um projeto evangelístico que está sendo realizado no litoral do Oceano Atlântico, já não só no Brasil, é um projeto internacional, há muitas pessoas que estão trabalhando, há material sendo distribuído para que as pessoas sejam advertidas com respeito ao que o Senhor anunciou que vai acontecer em Apocalipse capítulo 8. Além disso, temos outros materiais, como por exemplo esse, que é o nosso mais recente, fala sobre a chegada do juízo dos vivos, a mensagem de Apocalipse capítulo 14, o Evangelho Eterno, e também uma série de outros materiais, são mais de 10 títulos disponíveis, para que você que está em casa, está assistindo, possa solicitar e fazer o teu trabalho evangelístico. Afinal de contas, a igreja é um corpo. Todos nós trabalhamos, eu, você e aqueles cujo coração Deus tocou. Para você solicitar o material, já adianto que é sem custo, você vai pagar só o frete se não conseguir buscá-lo aqui em Curitiba. Você entra em contato pelo WhatsApp. O número é 55, para quem está fora do Brasil, 41 99509 8425. Também estamos dando sequência ao projeto de construção da igreja sede do ministério, localizado em Curitiba, no bairro Campo Comprido, na rua Frei Lívio Paniza, número 530. Nós já estamos na etapa 9 da construção, finalizando a colocação dos vidros e vamos para as demais fases de acabamento. Estamos cotando já o forro e em seguida faremos piso, elétrica, enfim, aquilo que já se sabe para que possamos entrar. O templo tem capacidade para 100 pessoas sentadas, mais salas anexas para a Escola Bíblica das Crianças e terá estrutura para transmissão de vídeo em streaming e você vai poder assistir pelo teu celular ou eventualmente televisão ou computador. Portanto, o Ministério está fazendo o possível, administrando da melhor forma para que o Evangelho chegue a todos os lugares. Avanço dizendo que você que tem interesse pode receber o relatório de aplicação dos dízimos e ofertas. Nós temos o relatório mensal. Esse relatório é disponibilizado somente para dizimistas e ofertantes. Nós não queremos passar para especuladores e nem só curiosos, ok? É realmente quem tem o coração na obra, esse tem o direito e o dever também de auxiliar para que a obra seja administrada da forma correta. Uma vez isso posto, nós vamos nos colocar em pé. Aqueles cujo coração Deus tocou e já se prepararam, virão aqui fazer a sua entrega enquanto nós estivermos louvando. E eu adianto para dizer que este louvor que vamos cantar, ele faz parte do inário do ministério. Esse inário está disponível na versão PDF. Se
Se você quiser, pode solicitar. Nós passamos para você ou por WhatsApp ou por e-mail. O WhatsApp eu já falei, vou repetir daqui a pouco. Só queria também colocar que, se você está convencido de que este ministério faz um trabalho correto, um trabalho do Senhor, e quer enviar para cá os seus dízimos e ofertas, você também pode entrar em contato pelo WhatsApp, e aí nós vamos te dizer como fazer. Repito o número: 55, para quem está fora do Brasil, 41 99509 8425. Adicionalmente, só acrescento que eu mesmo não vivo da obra, não sou assalariado, sou ofertante dizimista como você e tenho todo o interesse de que essa obra avance, assim como você também. Então, vamos cooperar nesse esforço em prol da causa do Senhor, em prol da salvação das almas. Amém? Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, no mundo perdido. Então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraí, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo, Altíssimo e Poderoso Deus, que nos altos céus habitas, Criador dos céus e da terra, nós respeitosamente nos ajoelhamos, reconhecendo a Tua soberania sobre as nossas vidas. Queremos pedir que o Senhor venha derramar o Teu Espírito sobre a Tua igreja, abençoar aqueles cujo coração o Senhor moveu a enviar as ofertas e os dízimos a este ministério, qual o Senhor sabe que é a Tua igreja verdadeira na terra. Senhor, que o Senhor possa dar ao mundo a demonstração de que o Senhor reconhece que assim é, para que as pessoas possam saber onde encontrar a verdade e possam encontrar o caminho da vida eterna. Pedimos que continue abençoando todos os empreendimentos honestos e justos levados adiante aqui nesta igreja, neste ministério. Dê aos administradores da obra o temor do Senhor, o respeito e a reverência ao lidar com as coisas sagradas. Que possam, Senhor, fazer o máximo com o recurso que vem até a Tua salva. Pedimos a Deus que a Tua luz resplandeça nesta ocasião. A Tua verdade ilumine os corações e mentes, consciências que hoje estão em trevas. E que o inimigo seja expulso de vidas de pessoas malignas.
mas que ainda tenham a oportunidade de salvação. Amém, Senhor. Venha falar, Senhor, através do teu Filho amado, por meu intermédio. E que a tua palavra encontre corações abertos, mentes que venham a ser esclarecidas e pessoas que queiram tomar decisões ao lado do direito, ao lado da verdade, mesmo que a maioria prefira a comodidade de se colocar do lado contrário, quando muitos assim o fazem. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Como disse há pouco, o título da mensagem é Quando a terra não mais encobrir os seus mortos. Eu convido os irmãos para abrirem as Bíblias em Mateus capítulo 22, onde nós vamos ler as palavras de Jesus. Jesus foi muito confrontado enquanto realizava o seu ministério na terra. E já ao final, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a Bíblia diz, no versículo 35, que um doutor da lei o interrogou com o objetivo de o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vou pedir para alguém me alcançar aquela Bíblia católica que está ali. Puderem trazer, por gentileza? Porque eu gostaria de falar para todos os públicos hoje. Nosso país e vários outros vivem esta situação. Tem uma maioria católica, uma minoria evangélica e uma minoria, outra minoria, de outras religiões. Então, como sempre há aquela controvérsia de que, não, a Bíblia católica é uma, a Bíblia evangélica é outra. Pois eu vou ler aqui na Bíblia católica o que nós já lemos. Mateus 22, 35. E um deles perguntou a Jesus para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: ame ao seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, para ficar evidente que não há nenhuma diferença entre as duas Bíblias. Jesus colocou que as obrigações do homem, elas estão em dois eixos. O eixo vertical tem a ver com amar a Deus. O eixo horizontal, amar o próximo. Aqui está o indivíduo. O eixo horizontal tem a ver com aqueles que estão no mesmo nível dele, seres humanos, eles estão aqui, por isso amar o próximo tem a ver com o eixo horizontal. Amar a Deus tem a ver com aquele que está acima, no céu. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Primeiro reverenciamos e respeitamos a Deus. Em seguida, nós amamos ao próximo. Daqui nós já conseguimos extrair um grande princípio e uma grande verdade.
jamais deve se dar ao próximo aquilo que se dá a Deus. Por que amamos e referenciamos a Deus? Porque Deus está em cima. E aqui está a razão pela qual nunca devemos chamar alguém pai ou papa. Por quê? A ninguém chameis pai, disse Jesus, porque um só é vosso pai, que está nos céus. Ora, no sentido de pai espiritual, somente Deus pode ser reconhecido como tal. E isso depende, ou quer dizer, sai deste resumo que o Senhor Jesus nos deu, o qual encontra-se tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia evangélica. Aos homens, sejam eles quais forem, o teu vizinho, o colega, o parente, o pastor, o bispo, o arcebispo, o papa, ou que se diz papa, que na verdade é um cardeal, um chefe de Estado, um prefeito, um governador, um presidente, um monarca, um rei, a eles devemos o respeito na linha horizontal. Mas a nenhum deles devemos dar a veneração e a reverência que pertence somente a Deus. O Senhor Jesus deixou esta questão absolutamente clara no mesmo capítulo 22, quando foi confrontado, um pouquinho antes, sobre a questão do imposto. No versículo 16 do capítulo 22, Mateus 22, verso 16. Mandaram os seus discípulos, os fariseus, né? Claro. Os fariseus mandaram os seus discípulos, junto com alguns partidários de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e que ensinas de fato o caminho de Deus. Tu não dás preferência a ninguém, porque não leva em conta as aparências. Dize-nos então, o que pensas? É lícito ou não é pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que vocês me tentam? Mostrem-me a moeda do imposto. Levaram então a ele a moeda. E Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição nesta moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Pois devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, eles ficaram admirados, deixaram Jesus e foram embora. Perguntaram a ele: Senhor, devemos pagar impostos? Quem cobrava impostos? O Império Romano, o governo civil. Implícito está na pergunta deles o seguinte: devemos prestar obediência ao governo civil? Porque era esta exatamente a questão em pauta. Eles queriam acusar Jesus de sublevação perante o governo romano. O que é sublevar-se? Insurgir-se, né? Rebelar-se, querer sacudir de si a autoridade. Em outras palavras, não respeitar o governo. Falar que agora esse governo para mim não interessa em nada, não o respeito, não o reconheço, eu reconheço só outro governo que vai ser o meu mesmo. Tudo isso estava envolvido na pergunta dos fariseus. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa e o objetivo deles era acusar Jesus de ser um revolucionário, de ser o inimigo do Império Romano e assim conseguirem a sua condenação e a sua morte. Por isso eles perguntaram sobre o tributo. Mas claro, né? Eles vieram com aquela... se vocês notaram o teor da pergunta, inclusive da Bíblia Católica, foi a que eu li, ele é o mesmo teor das perguntas de jornalistas de hoje. Qual é a tua opinião? O que o senhor acha disso? Né? Estou esperando a resposta só para poderem torcer de alguma maneira e usarem contra a própria pessoa. Era exatamente isso que eles queriam fazer com Jesus. E Jesus, percebendo a perfídia, a maldade deles, falou assim: Hipócritas, por que vocês me tentam? E aí ele foi estabelecer a questão. O governo civil, ele encontra-se no plano horizontal.
Aqui está a relação de homem para homem. Ele disse: o que vocês olham na moeda? Dá lá a moeda. A inscrição aqui é de quem? É de César. Então, deem a César o que é de César. E deem a Deus o que é de Deus. Então, aqui existe o governo civil. E aqui existe Deus. Notem que os eixos não se comunicam, cada um vai para um lado. Então, o governo civil não pode se intrometer naquilo que é de Deus. E Deus espera que o cristão respeite o governo civil. Deus, a lei dele, exige que os seres humanos respeitem os governos civis. O apóstolo Paulo, dando sequência a este ensino, em Romanos capítulo 13, ele fala do mesmo assunto. E é interessante porque, agora falando especificamente aos católicos, eu vou ler a Bíblia católica, e os católicos dizem que a igreja foi fundada por Pedro e Paulo. Mas olha só o que diz aqui em Romanos 13, verso 1. Submetam-se todos às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus. Quem se opõe à autoridade, se opõe à ordem estabelecida por Deus. Aqueles que se opõem atraem sobre si a condenação. Na verdade, os que governam não devem ser temidos quando se faz o bem, mas quando se faz o mal. Se você não quer ter medo da autoridade, faça o bem e ela o elogiará. A autoridade é o instrumento de Deus para o bem de você. Mas se você pratica o mal, tema, pois não é à toa que a autoridade usa a espada. Quando castiga, ela está a serviço de Deus para manifestar a ira dele contra o malfeitor. Por isso é preciso submeter-se, não só por medo do castigo, mas também por dever de consciência. E também por isso que vocês pagam impostos, pois os que têm esse encargo são funcionários de Deus. Deem a cada um o que lhe é devido, o imposto e a taxa a quem vocês devem imposto e taxa, o temor a quem vocês devem temor, a honra a quem vocês devem honra. E agora eu vou falar aos católicos, ao Papa, aos arcebispos, aos cardeais e aos brasileiros. Eu vou escrever um nome aqui de governo civil. Jair Messias Bolsonaro. Quem é esse homem? Presidente do Brasil. Presidente do Brasil. O território da Amazônia está dentro de onde? Do Brasil. Quem é a autoridade? Jair Messias. O senhor Jair Messias Bolsonaro. Por que ele é autoridade? Porque nós temos uma Constituição aqui nesse país. E a Constituição, ela garante que o representante da nação seja eleito por sufrágio, quer dizer, pelo voto do povo, certo? Por maioria. Uma vez o representante do povo sendo eleito de forma legítima, conforme previsto na Constituição, é dever de todo e qualquer cidadão brasileiro prestar a honra que é devida ao seu mandatário. É isso que nós temos visto? Não. Pois há uma transgressão da lei de Deus aqui. Porque a lei de Deus se resume em amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. O governo civil deve ser o quê? Respeitado. Não está em causa. Então, o governo civil, segundo a palavra do Senhor, deve ser respeitado. O mandatário do nosso país atualmente é o senhor, excelentíssimo senhor presidente, Jair Messias Bolsonaro. Segundo a lei de Deus, conforme o Senhor Jesus falou, o que é que nós, brasileiros, devemos fazer? Respeitar a autoridade.
E mesmo os estrangeiros que não são residentes no nosso país, ao tratarem de questões que estão sobre a soberania brasileira, eles devem fazer o quê? Respeitar. Ora, aqui nós vemos uma evidente contradição entre o que se fala e o que se faz. A Igreja Católica se diz ter sido fundada por Pedro e Paulo, mas Paulo ensinou a respeitar as autoridades, coisa que o Papa hoje não está fazendo. Afinal de contas, a Amazônia está dentro do território brasileiro. Então, o que é que o Papa deveria fazer? Se ele tem qualquer questionamento, ele deveria fazer um questionamento respeitoso às autoridades do país, do Brasil, e falar, olha, eu gostaria de saber, ser informado, assim, assim, assim. E se ele tem sugestões a fazer, há o caminho correto da diplomacia. Não o caminho de incitar o povo contra o governo dentro do próprio país do Brasil. Não o fazer um sínodo lá na sua sede e dizer que a Amazônia é um problema internacional. Ela está sob a soberania brasileira. Então, o senhor Francisco, o senhor Bergoglio, o senhor monarca Bergoglio, porque ele é o rei do Vaticano, não daqui. Onde é que está a obediência ao ensinamento de Paulo? Senhores cardeais, senhores arcebispos, onde é que está a obediência de vocês aos ensinos daquele que vocês mesmos declaram como sendo um dos fundadores da igreja de vocês? Já que vocês dizem que o magistério da igreja tem tanta importância quanto a própria palavra. Porque se nós disséssemos que, não, é o magistério quem interpreta a Bíblia, vocês até teriam uma janela de saída aparente. Mas não tem porquê. Se vocês reconhecem que o primeiro dos mandatários, ou um dos primeiros mandatários da igreja, que fizeram parte do magistério foi Paulo, então vocês deveriam respeitar o que ele falou. Seja porque está na Escritura, seja porque ele, do magistério, tinha falado. Cai por terra, portanto, a vossa pretensão de dizer que a igreja está fundada em Pedro e Paulo. Não está. Não está. Vocês dirigem as coisas conforme a vossa própria conveniência e enganam o povo. Ora, seria demais dizer que a própria Bíblia católica diz que não devemos nos inclinar diante de imagens, quando vocês, embora digam que a igreja não autoriza expressamente isso, vocês pelos atos levam o povo às romarias e nos dias de festa a se inclinarem. Êxodo capítulo 20 diz, verso 3, Bíblia Católica: não tenha outros deuses diante de mim, não faça para você ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Deus diz que ele tem ciúmes, não gosta que isso aconteça. Meus irmãos, agora vamos falar do que está acontecendo aqui. Falamos do que a igreja está fazendo. Vamos falar agora do que o cidadão brasileiro está fazendo, especificamente da empresa comandada pela família Marinho, Roberto Marinho. Roberto Marinho é falecido hoje. A Rede Globo de televisão. Irmãos, que direito um jornalista tem de pegar algo e lançar que depois se comprova ser meramente boato, para denegrir a imagem de uma autoridade da nação? Ora, aqui nós vemos também transgressão da lei de Deus. Porque a Bíblia diz, nós devemos o quê? Respeito à autoridade. A mesma Constituição que prega a liberdade de consciência e de manifestação de pensamento é aquela que condena a calúnia, a difamação como crimes. Mas vocês se aproveitam de um aparelhamento do judiciário que parece que a propósito torna o juízo e a análise das causas lentas nesses casos,
para que vocês usem da agilidade da imprensa e espalhem o boato com muito maior velocidade do que depois se pode usar os instrumentos legais para recolher essas penas de travesseiro que vocês espalharam. Onde é que está o respeito? Eu quero ler aqui parte daquilo que um jornalista escreveu e vai em linha com esse ensinamento de Jesus, o qual está sendo pisado. Não vou ler todo, mas ele diz assim: eu não peço desculpas pelo que estou postando, pois é realmente assim como me sinto. Por favor, saiba que esta é a minha opinião e não está aberta para debate. Se você não concorda, é sua prerrogativa, mas eu não vou responder a nenhum dos comentários. Já sobrevivi a 8 eleições presidenciais no Brasil antes de nosso atual presidente, X. Em toda a minha vida, nunca vi ou ouvi falar de um presidente sendo examinado sobre cada palavra que ele fala, humilhado pela mídia até a desgraça, caluniado, ridicularizado, insultado, ameaçado de morte, continua, e ter seus filhos também insultados e humilhados. Estou verdadeiramente envergonhado da mídia do meu país. Tenho vergonha dos insuportáveis inimigos do presidente, que não têm moral, ética ou valores, e da irresponsabilidade dos repórteres que acham que têm o direito de opinar pessoalmente apenas para influenciar suas audiências em uma direção negativa, mesmo se não houver qualquer verdade em sua mensagem. Todos os outros presidentes foram eleitos e fizeram o juramento de posse. Eles foram autorizados a tentar servir este país sem um constante escrutínio negativo de nossas fontes de notícias. Sempre pressionado, enquanto as fontes de notícias buscam apenas resultados negativos do nosso presidente. Fala outras coisas que, a meu ver, não convém no momento. Ele diz assim: se você está num avião e não gosta do piloto, você não torce para ele cair. Torce? Não. Todos que entraram tiveram paz e tempo para trabalhar. Vamos nos unir pelo bem do nosso país. Etc, etc. E no final, se você concorda comigo, passe para a tua rede de contatos. Se não concorda, finja que não leu, pois, como disse acima, não vou responder a ninguém. O verdadeiro valor das pessoas surge quando a maioria se coloca ao lado do mal. Porque é preciso coragem para se levantar a favor do direito e dizer, quando quase ninguém apoia o que é direito. A Bíblia diz: ame ao teu próximo como a ti mesmo. E quando isso não é feito, há consequências, porque Deus traz o castigo. E hoje o sermão não é político. O sermão é para mostrar o porquê que o nosso país será castigado em breve por Deus e muitas pessoas morrerão e a terra não mais encobrirá os seus mortos. Hoje, jovem, geração milênio, você que nasceu depois de 2000 em especial, que acha que ridicularizando o mandatário do país, você está fazendo um grande serviço à nação, você vai ter a oportunidade de ver pela palavra de Deus, que nunca falha, como é que você está cavando a própria sepultura. Assim como você, ativista, você já parou para pensar em qual é o projeto de poder daqueles que querem destruir a ordem no nosso país? Jesus disse certa vez, pelos seus frutos os conhecereis. Se a pessoa, quando não está no poder, não respeita quem está, quando ela estiver no poder, vai respeitar o cidadão? Não vai. Não vai. É o que nós estamos vendo na Venezuela. Essas pessoas que têm tentado desestabilizar aqui o governo são alinhados com a Venezuela e com a Igreja Católica. Onde que esses respeitaram alguém? O Papa respeita algum mandatário? Olha na história, não estou dizendo por hoje, em séculos.
Ele sempre se achou acima dos reis e dos presidentes. Tudo que ele busca é homenagem para si mesmo. Toda vez que ele faz um bem, busca a mídia, os holofotes, as câmeras, para todo mundo ver se ele está lavando o pé de alguém ou se ele está fazendo alguma ação que parece ser de caridade. Quando Jesus disse o seguinte, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita faz. E não tem o que se falar contra isso, porque a Escritura contra as ações claramente erradas e equivocadas que estão acontecendo. Quem tem olhos, quem ama a verdade, pode enxergar. Em Isaías, capítulo 26, no versículo 20, o Senhor diz o seguinte: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te por um só momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua espada, com a sua dura espada, grande e forte. Ah, mas Deus é amor, Deus não castiga. Onde que você leu isso, amigo? Onde? Jeremias capítulo 25. Versículo 31. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor, naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, verso 34, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para sedes mortos. E eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um jarro precioso, e não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana como filho do leão, porque a sua terra foi posta em assolação por causa do furor do opressor, por causa do furor da sua ira. Uma grande guerra se aproxima. O Brasil será um palco de sangue. E a juventude da nossa nação, que hoje está fazendo eco a esses boatos, a esses clamores para desestabilizar o mandatário do país, o governo, que estão achando graça fazer piada com o mandatário do país, uma pessoa que, para quem tem olhos, com todas as falhas que possa possuir, está buscando agir de forma honesta. Não ficarão sem castigo. Vocês mesmos, jovens, vocês é que vão para o campo de batalha. Alguém já contou para vocês que quando há luta, e sempre foi assim ao longo da história, aqueles que vão na infantaria e vão ser os primeiros a morrer são exatamente os jovens da nação? Justamente porque são fortes? Independente da orientação política, se houver guerra, você será convocado. Deus pode evitar as coisas, mas Ele só evita quando o povo obedece a sua palavra.
Todas as vezes em que o povo de Deus confiou nele, Deus foi o seu defensor. Lembre-se vocês do rei Ezequias, quando os assírios rodearam a cidade de Jerusalém, afrontaram Deus vivo. Elias e os seus não saíram quebrando, não deram panelaço, não chamaram nações vizinhas para apoiá-los, não pediram o auxílio do poder civil ou político, antes clamaram a Deus, e Deus deu o livramento. Quando Josafá viu que 3 nações vinham contra ele, poderosas, também buscou a Deus. E Deus lhe deu o livramento. Mas, quando os judeus, na época da destruição de Jerusalém, próximo do ano 70, em lugar de buscar em Deus o livramento, tendo já perseguido os seguidores de Jesus, resolveram unir-se como ativistas, como guerrilheiros, como revolucionários, como partidários de oposição, querendo resolver as coisas pela força das suas armas e do seu braço. Deus os entregou à sua própria sorte. De tal forma que aqueles que não morreram de fome no cerco, morreram massacrados na guerra, depois como prisioneiros foram levados para combater contra as feras nos circos romanos, ou combater entre si mesmos nos circos. Pouquíssimos escaparam. Pois essa sorte triste da nação israelita será a sorte dos brasileiros daqui a alguns anos. Escreva o que você está escutando aqui. Você pode não gostar da mensagem de hoje. Você pode não gostar do pregador. Você pode se enfurecer. Nada disso vai mudar o que vai acontecer. Pois na época da destruição de Jerusalém, conta o historiador Flávio Joséfo de que um homem desconhecido clamava: ai de Jerusalém, uma voz contra o povo, porque Jerusalém seria destruída. Aquele homem foi preso, foi açoitado e não pronunciava uma reclamação. Somente dizia: ai de Jerusalém. Até que ele mesmo morreu no cerco que ele predisse. A destruição que vem logo é certa, porque a taça da ira de Deus está sendo repleta pela maldade, pela desconsideração, pela impiedade, pela perfídia, pelo prazer de espalhar boatos e fazer chacotas das pessoas honestas, pelo desconsiderar aqueles que realmente têm interesse na nossa alma e na nossa nação. E aí eu não me refiro só ao mandatário do país, mas também aos pregadores, os verdadeiros pregadores, que são poucos. Os que realmente têm interesse na tua alma e não no teu dinheiro. A taça da ira de Deus contra a nossa nação está se enchendo. E não só contra a nossa, contra várias outras nações também. E nós estamos há poucos anos disso que nós estamos lendo aqui. As coisas vão mudar. O que é que eu posso fazer para mudar? Sabe o que você pode fazer para mudar? Diz a Bíblia: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Entenda que vocês pecaram gravemente contra Deus. A gente viu em Romanos 13, quem peca também contra o mandatário do país está resistindo à autoridade de quem? De Deus. Quando você está no círculo universitário, falando: porque o presidente e dá-lhe fofoca, e dá-lhe zombaria, etc. Na mesa do bar, na roda de amigos, dentro de casa, ou quando está falando daqueles que você sabe que temem a Deus, pois é, você está aumentando a quantidade de vinho da ira do Senhor que está sendo acumulada e vai descer sobre a nação.
e você vai esgotar esse cálice até as fezes. Vou contar uma história para vocês. Deus não tem prazer na destruição de ninguém. Muito pelo contrário. Duas pessoas, mesmo nome, destinos completamente diversos. João, nome tão comum. Um deles, seguidor fiel do Senhor Jesus. Acredita-se ter sido o discípulo mais jovem. Aquele que recebeu as revelações mais profundas do Senhor. Um expositor da palavra de Deus, um pregador do Evangelho, participante das perseguições, muitas vezes sofreu por amor ao Senhor. Segundo a tradição oral, em certo momento teria sido lançado num caldeirão de azeite quente, condenado pelo pecado de pregar o Senhor Jesus Cristo. Mas, salvo miraculosamente, foi condenado ao exílio e à prisão perpétua na ilha de Patmos. Lá recebeu as revelações do Apocalipse. E foi, ao que nos consta, aparentemente o único dos apóstolos que não morreu martirizado. Outro, também chamado João, contemporâneo deste João. Porém, populista, difamador, partidário, revolucionário, opositor ao governo romano. Instigou a nação a se revoltar contra o império. Liderou a rebelião judaica contra os exércitos romanos. Sustentou muitos ataques. Massacrou os próprios judeus, seus conterrâneos, no intuito de sustentar aquela rebelião. Roubou os ricos, tirou dos pobres o último bocado de pão. Deixou muitos, milhares, morrendo à míngua de fome. Quando o povo queria se entregar aos romanos, ele matou todos os que tinham esta intenção, dos quais ele sabia. Qual foi o seu fim? Quando Roma finalmente tomou Jerusalém, escondendo-se ele nos esgotos, tentando achar inutilmente uma saída. Depois de 4 dias sem comer, foi pedir a misericórdia dos romanos. Também foi condenado à prisão perpétua. Mas, com um registro de vida muito diferente do outro João. Um João, nós certamente veremos no céu. Outro João, sabe-se lá o que foi dele. Registro negro de numerosos pecados que mancharam a sua vida. Registro do sangue de muitas pessoas. O mesmo nome, a mesma geração, destinos diversos. Qual a diferença? A escolha. Hoje, você e eu podemos escolher. Referindo-me ao nosso país. O pleito eleitoral finalizou-se em 2018. O próximo é em 2022. Se você não está satisfeito, planeje-se para o próximo voto. Agora, não desonre a Deus, causando desonra. Caiu? Não. Não? Então, repito. Se você não está satisfeito, faça uso do teu direito de voto no próximo pleito. Mas até lá, lembre-se que impende sobre você a obrigação de dar a César o que é de César. Tributo, taxa, honra e obediência. Não importa quantos outros dentro do país não façam isso.
Não é porque a maioria faz o errado que devo eu também fazer o errado. Uma vez que eu sei o que é certo, devo eu fazer o que é certo. E é aí que eu demonstro que sou filho de Deus. Porque o Senhor Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis. O Senhor Jesus disse que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é o resumo da lei. E aqueles que serão salvos e obterão a vida eterna, quando o Senhor Jesus voltar em breve nas nuvens do céu, eles têm esta característica, conforme está em Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. A Bíblia Católica, aqui está a perseverança dos santos. Daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui não diz os mandamentos da igreja. Aqui não diz os mandamentos do magistério. Aqui não diz a orientação do partido político. Irmãos, nós estamos chegando no fim dos tempos. Eu tenho lido outro dia nas reportagens, né? Parece que o partido político tem a prerrogativa de tirar até os direitos políticos da pessoa que foi eleita. Irmãos, está tudo invertido. Está tudo invertido. Está se colocando o cetro do poder nas mãos dos interesseiros. E muitos que são maus estão se aproveitando disso. Mas nós estamos aqui sendo educados, preparando-nos para sermos cidadãos do céu. E os cidadãos do céu estarão lá porque estão em conformidade com a lei. Amam a Deus acima de todas as coisas. Prestam a Ele a honra que é devida. E amam ao próximo, portanto, ao governo civil, como a si mesmos. Se você está pensando que hoje, sendo um rebelde ao governo civil, sob o manto de sou oposicionista político, Deus não enxerga assim. E está pensando que você vai entrar no céu, você não vai. Sabe por que você não vai? Você não vai porque se você fosse para o céu, você também ia querer fazer a revolução no céu. Quem não obedece na terra também não vai obedecer no céu. Isso começa em casa. Primeiro a obediência é ao pai e à mãe. Quem não obedece ao pai e à mãe não tem esperança de ir para o céu, porque lá não vai obedecer o Pai Celestial. Quem não respeita o professor, não pensa que vai para o céu, porque lá também não vai obedecer os anjos de maior hierarquia, se for o caso. Ou aqueles que forem colocados como governadores de 10 cidades, como Jesus falou na parábola das minas. E aqueles que hoje não respeitam o governo, picham, mensagem, fora, não sei o quê, depredam o patrimônio público, desrespeitam a ordem civil, confundem liberdade constitucional com anarquia, que são coisas completamente distintas. Anarquia tem governo, sou contra. Essas pessoas não têm esperança do céu. E se pensam que têm essa esperança, é vã. Meus queridos irmãos, a verdade é essa. Alguns vão gostar, muitos não vão gostar, mas a verdade continua sendo essa. Ela não depende de mim, que sou só a voz. As vozes vêm e vão, porque o homem é falível e desaparece. Mas a verdade é um princípio eterno que dura e permanece para sempre. Vai ecoar nos ouvidos de todos, até aquele grande dia, quando Jesus voltar. E ali vai se mostrar gloriosa, verdadeira, imutável, como ela sempre foi. E os seus inimigos verão que lutaram tanto por nada. Tinham a oportunidade, a desprezaram e a jogaram fora. Não seja você um deles. Mas que seja você um daqueles que abraçam a verdade no coração. Ainda que com lutas internas, ora, pede a Deus.
vence e se torna um cidadão do céu, que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, respeita o governo civil. Que assim seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas, nós agradecemos pela luz da verdade, que nos mostra o caminho certo. E pedimos, Senhor, do alto, o Teu Espírito, para que nos dê força para nos posicionarmos ao lado da Tua verdade. Obedecermos sempre, fazermos a Tua vontade. E que o Senhor nos ajude. Este mundo é mau. Estamos rodeados de pessoas que têm o poder nas mãos e más intenções. Mas, Senhor, o Senhor ainda reina na terra. Amém. O Senhor ainda é o soberano. O Senhor disse que a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu o restringirás. Restringe, Senhor, por amor de ti mesmo, a cólera dos homens. Frustra os planos das pessoas malignas, que trabalham incansavelmente contra o poder, contra a ordem, contra o que é certo, enquanto anunciam estarem lutando por um bem comum. Ora, não foi esta a razão da rebelião no próprio céu? Não foi isso que o diabo sempre fez? Ó Senhor, derrote a estratégia do diabo aqui na terra também, Amém. como já derrotaste no céu. Amém. Abençoe os homens de bem, Amém. todos os projetos honestos e justos, Amém. sejam eles do governo civil, sejam eles da tua igreja na terra. Amém. E pune os maus, ó Deus, Amém. porque já é tempo de operares, porque os homens têm mudado as tuas leis. Amém. Pedimos ao Senhor estas bênçãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Para você cujo coração Deus moveu, cuja consciência foi iluminada e tomou a decisão certa, vem o convite para você fazer parte deste povo, perseguido povo de Deus, do Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Tome nota do número de WhatsApp para entrar em contato, fazer o teu estudo bíblico e se preparar para dar o passo do batismo. Número 55, para quem está fora do país, 41 99509 8425. Nós não estamos prometendo mundos e fundos para você. Ninguém está prometendo prosperidade nesta terra. Fama, dinheiro, poder, nada disso. Nós prometemos que esta luz vai fazer tão bem para a tua alma quanto tem feito para a nossa. Que ninguém pode comprar a paz do Senhor Jesus, que habita no coração daquele que obedece à santa lei de Deus. Quero também convidá-lo a continuar acompanhando, lembrando que as nossas transmissões ocorrem ao vivo, pelo canal youtube.com/TV Advertência Final, nos sábados, em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. E você também nos encontra no site advertenciafinal.com.br. Vou fechar os olhos, invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Se você quiser recebê-las, convido a fechar os olhos também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.